Meus prezados irmãos em Cristo, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, irmão Beto, e este é o seu canal Adonai. E nós estamos nesse primeiro trimestre de 2020 falando das escolas bíblicas dominical, as lições bíblicas. E nesse trimestre maravilhoso temos a raça humana, que é a origem, queda e redenção. Nós tivemos a primeira lição, que é Adão, o primeiro homem. Tivemos a segunda lição, a criação de Eva, a primeira mulher. E agora nós vamos à terceira lição, que vai falar sobre a natureza do ser humano. Para você que é novo por aqui, se você puder, meu irmão, minha irmã, eu lhe peço, se inscreva neste canal. Esse botãozinho vermelho aí do lado, você clica nele e também aciona o sino das notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? Compartilha aí no rodapé do vídeo e também deixa o teu like, que é muito importante, tá certo? Deixa o teu like que vai ajudar muito no canal, tá bom? E se você puder também, divulga esse vídeo nas redes sociais, ajude o canal a crescer, porque o que nós falamos é somente coisas boas, somente do amor de Cristo, tá bom? Tá certo? Desde já eu agradeço a você pela compreensão, pelo teu carinho, a tua atenção, tá bom? Então vamos estudar juntos? Você que ama a escola bíblica dominical, você que gosta de aprender, porque na verdade nós que estudamos a palavra de Deus, porque tem o estudante e tem o estudioso. Tem o que é simplesmente estudante e tem o estudioso, o que se dedica à palavra de Deus. Creio que você é um desses, você é uma dessas, que gosta de aprender da palavra de Deus. Então vamos compartilhar. Aqui a natureza humana é o assunto da próxima lição, que vai ser ministrada no dia 19 de janeiro, domingo próximo. E o textuário diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. A verdade a ser colocada em prática diz assim: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 26 ao 28, e no capítulo 2, e o versículo 7, que vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando nós falamos, ou seja, quando a Bíblia fala e formou Deus o homem, ou ainda no versículo 26 do capítulo 1, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele não queria dizer literalmente o homem macho, ele queria dizer o homem, ou seja, Adão, o ser humano. Quando ele diz o homem, façamos o homem, ele quer dizer, ou seja, ele diz, façamos a humanidade, o ser humano. E aqui vai dizer sobre a natureza do ser humano. E o comentarista aqui, o pastor Claudio Honor de Andrade, que nos deixa essas lições, para que nós possamos fazer dela um apanhado, um aprendizado a mais,
uma adição no conhecimento que já temos, né? Eu digo nós, eu e você. Você está entendendo? E ele nos dá aqui uma ajuda nesses comentários, né? Para que nós possamos encaixar, né? Adicionar, somar naquilo que nós temos, porque é muito bom quando nós estudamos. Eu amo escola bíblica dominical, eu não perco, a não ser que eu esteja viajando, e assim mesmo não gosto, né? E assim achando ruim. Às vezes é necessário viajar, acontece de perder uma ou outra escola bíblica. Do contrário, eu não perco escola bíblica, eu amo escola bíblica dominical. E aqui vai falar, irmãos, o primeiro parágrafo sobre a complexidade do ser humano. Vai falar no primeiro ponto a natureza de Deus, no segundo ponto a natureza dos anjos e o terceiro ponto a natureza dos homens. E a gente podia, desculpa, que uma tosse que me pegou, mas vamos lá, isso é coisa que acontece. E a gente podia parar aqui somente nesses 3 pontos, né, que é a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza dos homens, até porque o assunto da lição vai falar sobre a natureza do ser humano. Como o pastor Claudionor nos traz aqui, no primeiro ponto, a natureza de Deus, nós podemos dizer que Deus, ele tem uma natureza, né? A natureza divina, porque Deus, ele é um ser que não foi criado. Ele é Deus, como diz o salmista, de eternidade a eternidade tu és Deus. Às vezes o ser humano, alguns deles, assim, por não ter um raciocínio normal, não ter o Espírito de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, ou seja, o seu espírito não está em conexão com o Espírito de Deus, então ele chega a dizer e a fazer indagações, né? Chega a dizer Deus não existe, como está lá no Salmo 2, né? Que as pessoas falam coisas vãs e cogitam, né? Dizendo Deus não existe. Eles chegam a dizer que Deus não existe e outros chegam a dizer quem criou Deus? Porque eles seguem 2 linhas de raciocínio. Uma do evolucionismo, né, que o homem evoluiu do macaco, mas aí vem a pergunta, quem criou o macaco? E eles vão achando resposta segundo seus próprios raciocínios. Mas quando se faz a pergunta, quem criou o primeiro ser para poder evoluir o homem, se é que é o processo de evolução? Eles não têm respostas. E eles tentam se sair da pergunta quando a gente diz assim, olha, ainda que seja que houve a evolução, mas alguém criou o macaco. E esse alguém foi Deus. Aí eles fazem a pergunta, eu quero abrir aqui um parêntese, não que o homem foi do sistema evolutivo, claro que não. Ele veio da criação. Nós sabemos que a Bíblia diz afirmativamente que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque na imaginação dos homens, de muitas pessoas, dos que não creem em Deus, diz assim, a ciência diz assim, acha-se, supõe-se que mais ou menos 4,5 bilhões de anos houve uma nuvem interestelar de gás que aqueceu e houve a explosão, trazendo à existência o Sol, dali por diante a evolução. Acha-se, supõe-se, acredita-se. Só que na Bíblia não tem supõe-se, acha-se. A Bíblia diz afirmativamente, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Então aí é uma palavra categoricamente afirmativa. Não tem dúvidas. É negócio concreto. Então, ainda que fosse no sistema evolutivo, Deus criou, no caso, o macaco. Aí eles fazem a pergunta, quem então criou Deus? Volto a dizer, não existe nada do homem evoluir do macaco, coisa nenhuma. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Soprou nas suas narinas, dando-lhe o fôlego da vida,
e o ser humano passou a ser alma vivente. Mas daí a pergunta, como eu estava falando, quem criou Deus? Deus não é criatura. Deus, ele existe desde a eternidade. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Só que, se você for querer imaginar, pensar, você vai passar a noite, vai passar a semana, o mês, o ano, os anos, você vai enlouquecer de querer, porque você é um mero mortal. Você é barro. Você que fica com essas teorias de querer saber de onde veio Deus, você não passa, me desculpe, mas não passa de um caco de barro no meio de outros cacos. Você simplesmente tem que aceitar que você foi criado por Deus, esse Deus existe. Agora, se você não acredita que ele existe, eu respeito a tua maneira de pensar, eu respeito a tua não crença em Deus, certo? Mas ele existe. E um dia você vai se estar frente a frente com ele. Um dia, ainda que você não creia, tudo bem. Não é preciso você crer, mas um dia todo ser humano, toda criatura vai estar diante dele. A Bíblia diz, nas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 2, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando semelhante aos homens, e achado na forma de servo, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. E por ele ter feito isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente, que ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, isso é uma questão para quem crê. Se você não crê, como eu disse, eu respeito a tua decisão, só que um dia todo ser vai dobrar os joelhos diante dele. Hoje nós já dobramos, nós o que cremos, nós que procuramos ser seus seguidores, seguidor dele, de Jesus, nós dobramos joelhos. Dobramos no dia que fizemos uma confissão perante os céus e a terra, aceitando ele como Senhor da nossa vida e também Salvador. E todos os dias nós dobramos os joelhos em adoração, em reverência, na beleza da sua santidade. Então, por mais que as pessoas digam que Deus não existe, ou a indagação de onde veio Deus, a afirmação é essa: Deus não foi criado. Ele é criador. Como isso se explica? Não tem explicação. Não procure explicação para isto. O certo é que ele é Deus de eternidade a eternidade e a sua natureza é divina. Deus, a sua natureza, ele é divina, é espírito. Deus é espírito. O próprio Jesus disse: Deus é espírito. E importa que os que o adorem, adorem também em espírito e em verdade. Porque eu posso adorar a Deus com o corpo, dizer que estou adorando a Deus. Eu posso dizer que estou adorando a Deus com a minha alma. Mas a adoração verdadeira minha para com Deus tem que ser no meu espírito. E a Bíblia diz que quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra, fala que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tá vendo? Então não basta somente eu dizer que sou filho de Deus, que sou adorador. Eu posso até cantar: adorador é tudo que eu sou, adorador. Mas se o Espírito de Deus não confirmar, é uma adoração vã, é uma adoração nula. Eu acho que adoro, mas é por isso que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Diz que Deus procura tais adoradores para que assim o adorem. Está entendendo? Portanto, nós temos que procurar conhecer quem é Deus. O profeta diz assim, conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, você já o conhece? Então prossiga em conhecê-lo mais. A cada dia procurar conhecer mais esse Deus que tem a natureza divina. Aqui o comentarista também vai dizer agora sobre a natureza dos anjos, que é uma natureza, no caso podemos chamar angelical ou espiritual. Também uma só natureza. Os anjos, quando Deus os criou e que fez os seres angelicais, nenhuma natureza só espiritual. Aí houve lá, né, a divisão quando o querubim ungido, o Lúcifer ou Satanás mesmo, ele se rebelou contra Deus, essa história você sabe, e ele conseguiu convencer a terça parte desses anjos. Eles continuaram a ser espirituais. Os anjos continuam, tanto os anjos do bem, vamos dizer assim, os anjos de Deus, quanto os anjos que eram de Deus e foram, que chama-se de decaídos, ou agora com o codinome de demônios. Eles têm agora, porque os anjos, eles não podem incorporar. Os anjos, eles não têm corpos, eles são seres espirituais, a sua natureza é espiritual. Então os anjos, e no caso aqui a Bíblia vai dizer, ainda que tenha muitas escolas teológicas por aí que até dá o nome a anjos, nomes a anjos, mas a Bíblia só dá dois e nós temos que nos contentar com esses dois, né, que é Miguel e Gabriel. No caso o anjo Miguel, né, que no caso ele é o anjo, ele é guerreiro, né, a sua missão é de guerrear, ou seja, ele é um arcanjo, e Gabriel, que é o mensageiro, né, é um anjo mensageiro. Esses dois anjos, a Bíblia dá nomes a eles, então Miguel e Gabriel. E o querubim ungido, né, que era Satanás, o ex-querubim ungido, que conseguiu convencer aquela terça parte dos anjos, como eu disse, os anjos eles estão a serviço de Deus, são seres angelicais de natureza espiritual a serviço de Deus em favor da humanidade. Outros em adoração a Deus, como os serafins, que eles estão constantemente em adoração a Deus, como diz o profeta Isaías, na visão quando ele viu os anjos, né, que tinham os serafins que tinham 6 asas, os anjos serafins, porque tudo é anjo. Isso na parte de angelologia, todos são anjos, nem classificações. No caso, os serafins, na visão de Isaías, os serafins que ele via tinham 6 asas, né? 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam, né? E constantemente dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E tem a classe dos querubins, que são os guardiões, no caso, sua função de guardar, né, o trono de Deus. Assim se faz a sua colocação. E tem os demais anjos nas suas hierarquias, né, como os mensageiros, os guerreiros, né, todos a serviço de Deus para com a humanidade. E aqueles anjos decaídos, que se chamam demônios, esses sim, esses têm o poder de incorporar. E a Bíblia vai dizer que eles têm poder até para se transformarem em anjos de luz. Eles têm um poder também muito grande, que somente Jesus pode nos guardar deles. Eles atuam em pessoas, né? Dessa você já ouviu falar, claro. Você já ouviu falar tem uma pessoa endemoninhada. Um espírito mau está naquela pessoa, ou seja, um demônio ou um anjo caído, ele tem poder para incorporar numa pessoa. Vamos dizer o português bem claro, para entrar numa pessoa, na alma de uma pessoa e danificar ou prejudicar o corpo, sim. Já estamos falando de natureza humana e daqui a pouco nós já vamos falar sobre a natureza do homem, que é o comentário central, né, da lição. Estamos falando aqui porque o comentarista, o pastor Claudinho de Andrade, fez a colocação de a natureza de Deus, que já falamos agora há pouco, e agora a natureza dos anjos que eu estou falando. Então os anjos caídos, os demônios, eles têm poder eles têm acesso ao corpo do ser humano. Ele tem acesso à alma do ser humano.
ele tem acesso ao espírito do ser humano, se você não sabia disso. Já que estamos falando, vamos entrar na parte da natureza dos homens. O homem, o ser humano, nós chamamos de tricotomia. Ele tem espírito, alma e corpo. Ainda que muitos não aceitem isso, não vamos debater isso, não é assunto para a ocasião, mas a palavra diz categoricamente: o homem ele é formado de espírito, alma e corpo, que eu particularmente falo corpo, espírito e alma, porque Deus fez o corpo, soprou o espírito, que é o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Mas pela Bíblia, na forma correta, é espírito, alma e corpo, porque Deus trabalha primeiro no espírito e na alma do ser humano. O corpo, claro, depende, o espírito e a alma dependem do corpo, é lógico que quando o corpo morre, o Salomão vai dizer no Eclesiastes que o corpo, que é o pó, volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Bom, como eu estava falando da parte dos anjos, os anjos caídos, eles têm grande poder de influenciar no corpo do ser humano, na alma, no espírito. Como? Vamos já falar nisso. O terceiro ponto, que vai falar agora sobre a natureza dos homens, né? Como eu já disse, o ser humano, né, ele é formado de tricotomia, espírito, alma e corpo, mas nós vamos deixar de lado esta parte, vamos falar somente de corpo e espírito. Vamos dizer de matéria, do material e do espiritual. O material é o corpo, é a parte do corpo que é pó. E o espiritual é formado de espírito e alma. São distintos, mas eles trabalham em conjunto. Espírito e alma trabalham em conjunto, que é o homem interior. Espírito e alma, que a Bíblia diz, lá em Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus, né? Ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, alma e espírito é a parte interior do homem, é o homem interior, e juntas e medulas já está falando da parte exterior, do corpo. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a única que pode dividir alma e espírito, porque eles vivem juntos, são ligados, trabalham um pouco diferente um do outro, o espírito da alma, mas estão ligados, porque a alma, ela é a sede das emoções, dos sentimentos, tanto de alegria quanto de tristeza. Como, por exemplo, quando a pessoa sofre, vamos dizer, um corte, cortou a mão, não é o corpo que sente, é a alma que sente, porque é nela que está a sede das emoções. Não é o corpo nem é o espírito, é a alma que sente, porque a alma é a janela do exterior. A alma é que sente desejo, tanto para servir a Deus, quanto para não acreditar em Deus, quanto para servir as coisas que a carne gosta. Por exemplo, quando os olhos veem, tem até um dito popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. Esse coração representa também a alma, que é a sede das emoções. Os olhos viram, a alma desejou. Os ouvidos ouviram, a alma desejou. E quando a alma deseja, né? Quando a alma deseja, tem até outro dito que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Só que essa cabeça não é literalmente a cabeça, e sim, esse sim, o espírito. O espírito, nós já vamos falar o espírito do homem, porque tem o espírito de Deus e o espírito do homem. Como eu disse, o espírito do homem. O homem, tricotomia, espírito, alma e corpo. Espírito humano, não é o espírito de Deus. Espírito humano, alma humana e o corpo humano. Esses três em conjunto, como eu disse agora há pouco, corpo e alma e espírito, vamos dizer esses dois, vou voltar a palavra, o corpo e alma e espírito é que formam a natureza do ser humano. E essa natureza é que vai
dizer o que essa pessoa é, o que essa pessoa poderá ser, porque quando essa pessoa nasce pequenino, no estado da inocência, ele não sabe decifrar, não sabe discernir o que é o certo e o que é errado, não sabe o que é amar ou aborrecer a Deus. É por isso que Jesus disse que as criancinhas automaticamente herdam o reino dos céus. Por quê? Elas não sabem discernir do que é o certo e o que é o errado. Não sabem o que é amar ou aborrecer a Deus. Com o passar do tempo, essa criança vai crescendo, que vai tomando conhecimento, aí sim, agora ela já tem a consciência dos seus atos. Já sabe o que é amar ou aborrecer a Deus. Agora a natureza dessa criança, que agora é adolescente ou jovem, já se tornando na fase adulta, é que vai dizer o que essa pessoa vai ser. É por isso que Jesus entra na história, a palavra de Deus, desde o início, desde o Gênesis. Desde o começo a palavra está dizendo, por exemplo, os pais, a Bíblia ensina para criar os filhos na demonstração do Senhor. Deuteronômio 6 ensina a criança andando pelo caminho, sentado, deitando, levantando, atando no pescoço dela, lendo todos os dias a palavra, ensina os preceitos do Senhor. E para o filho e para a filha, a ordem é essa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, para o ser humano, tem os aconselhamentos do Senhor, para que tenha essa vida, para que não venha dizer como aquela pessoa, aquele homem é mau, aquela mulher é má, né? Aquela pessoa tem rancor no coração, aquela pessoa, aquilo ali é um sanguinário. Por quê? É a natureza da pessoa. Mas já nasceu assim? Não, não nasceu assim. Desenvolveu a sua natureza. Agora, por quê? Por que que isso aconteceu? Como eu já falei, se é espírito, alma e corpo, o espírito da pessoa, do ser humano, tem que estar conectado com o Espírito de Deus. O que vai dizer aqui no textuário que lemos? Deixa eu repetir aqui. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique, ou seja, vos separe, vos aparte de tudo. Da mentira, do roubo, da lascívia, da fornicação, da ira, da contenda, da peleja, da glutonaria, da dissensão, da facção, das orgias, da prostituição, né? Das palavras torpes, de muitas coisas e de coisas semelhantes, ainda vai dizer o apóstolo Paulo. Isso chama-se santificar. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Mas quando é que esse Deus de paz santifica uma pessoa? Quando a pessoa dá lugar. E todo o vosso espírito, veja bem que ele começa com espírito. Nesse caso, ele está falando do espírito do ser humano. E todo o vosso, não está dizendo o espírito de Deus. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É aquilo que não carece de repreensão. Não carece de ser repreendido. Como, por exemplo, a pessoa não está fazendo nada errado, então o outro não vai dizer: ei, para com isso. Quando diz assim, não faça isso, ou seja, está repreendendo, não é isso? Então essa pessoa é carente de repreensão. Quando a pessoa está fazendo o que não é certo, aí o outro chama a atenção: ei, não faça isso. Está repreendendo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando somos santificados pelo Deus de paz, então nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Ou seja, tem que se manter todos os dias, de domingo a domingo, de mês a mês, de ano a ano, conservado, mantido, irrepreensível. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos nessa terra aqui numa trajetória. A Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas.
Aqui tudo é um simbolismo. Assim como Israel era cativo no Egito e saiu de lá para a terra de Canaã, terra prometida, da mesma forma, para nós o mundo é o Egito. A Canaã é os céus. Então nosso descanso não é aqui. Então há um objetivo para nós, nós que somos cristãos. Você que é cristão, você irmã que é cristã, o teu objetivo é galgar Canaã, que é os céus. A Nova Jerusalém. Então se o nosso lugar não é aqui, então nós temos que caminhar sempre. E nessa caminhada, temos que estar constantemente conservados. Para quê? Para o arrebatamento da igreja. Para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já deixou de antemão um alerta, um aviso: vigiai, porque não sabeis a que dia há de vir o vosso Senhor. Vigiai, fique atento. E essa vigilância consiste num eterno aprendizado e numa constância de busca da presença de Deus. Agora há pouco eu falei, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas quando isso acontece? Quando o espírito do homem ou da mulher está conectado com o Espírito de Deus. Porque do contrário, deixa eu te falar, quando o espírito do ser humano está conectado com o espírito do mundo, o que acontece? A alma, vou dar alguns exemplos. Quando o espírito do ser humano, o espírito humano, vou repetir para que você entenda um pouco melhor. Espírito, alma e corpo. Essa é a natureza do ser humano. Ou seja, essa é a tricotomia, é a base do ser humano. Espírito, alma e corpo. Quando o espírito do ser humano não está conectado com o Espírito de Deus, o que acontece? A alma, por ser a sede das emoções, ela sofre, ela chora, ela se acabrunha, ela se depressiva. E agora a alma domina e o que acontece? O corpo faz? Quando o espírito do ser humano não está conectado com o Espírito de Deus, a alma sente desejo de embriagar-se com bebida alcoólica. Você vai já entender. Vou falar o português bem claro. O ser humano bebe cachaça porque a alma deseja. O ser humano fuma cigarro porque a alma deseja. O ser humano usa drogas porque a alma deseja. O ser humano vive na lascívia e na fornicação porque a alma deseja. O ser humano está na prostituição porque a alma deseja. O ser humano quer estar nas baladas, nas noitadas, nos forrós, nas danças, porque a alma deseja. Quando uma pessoa passa a noite toda, digamos assim, lá na dança, nas orgias, na farra, né? E até se alegra. Eita, que noite foi boa. Por quê? A alma desejou aquilo. Ainda que o corpo está cansado, está abatido, no outro dia para trabalhar, né? Vai lá que uma segunda-feira, por isso que muitas pessoas dizem que a segunda-feira é o dia da preguiça. Não é. O corpo está abatido de tanta dança, de tanta bebida, de tanta embriaguez, de tanta orgia, de tanta farra, que a alma desejou. A alma domina o corpo. Por quê? Por que isso? Porque o espírito dessa pessoa está conectada com a terra, com as coisas terrenas. É por isso que está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso e todo o vosso espírito, alma e corpo. Quando o espírito do ser humano está conectado com o Espírito de Deus, a alma até chora sim. Mas sabe como que ela chora? De alegria, de prazer. Quando você vê um crente chorando, certa vez uma pessoa disse assim: rapaz, eu não sei por que os crentes choram. O povo chorão é crente. Tem cada marmanjo, chorão. Eu não sei chorar por quê. Por que aquelas mulheres choram? Por que aqueles homens choram?
Ai, alguma razão tem para isso. Eles choram porque eles sentem a presença do Espírito de Deus. Está ligado, está conectado, intrinsecamente conectado, o espírito do homem, o espírito da mulher com o Espírito de Deus. É por isso que eles choram um sentimento que a alma tem, que a alma sente. E o desejo deles é de glorificar. O desejo deles é de enaltecer. O desejo deles é de adorar. E eles choram gratos pela salvação, gratos por estar livres do inferno, gratos por estar livre até mesmo de uma enfermidade, um livramento que Deus deu de um acidente, um livramento de morte, uma causa resolvida. Então a pessoa chora de alegria. E pode chorar também de tristeza, sim, por uma enfermidade que está passando aquele crente, ou mesmo ele estando desviado, ou mesmo não sendo crente. Crente que eu digo assim, evangélico, como o dito popular, crente. Só que quando o espírito daquela pessoa, deixa eu lhe falar, você pode ser uma prostituta, você pode ser um ladrão, um alcoólatra, um drogado, um feiticeiro, um macumbeiro. Não importa qual a natureza que você vive, que está em você. Mas quando o teu espírito se liga no Espírito de Deus, aí a tua alma começa a ter uma nova visão, uma nova direção, um novo rumo. Enquanto o teu espírito não se liga com o Espírito de Deus, é aquilo que eu falei. É os desejos da alma, porque ela volta para a carne, para os desejos da carne. Dizer, aos desejos da carne, é os desejos da alma. Tudo aquilo que eu falei, que a pessoa sente, que faz, que pratica aqui da terra, são os desejos da alma. Porque o espírito está bloqueado para com Deus. Há um bloqueio, como se uma nuvem, uma barreira, uma parede que bloqueia o espírito do ser humano com o Espírito de Deus. Agora, quando isto é desbloqueado, quando a palavra de Deus penetra no coração, quando você dá lugar, quando você ouve alguém falar de Jesus, quando você, por acaso, mesmo que por acaso, lê a palavra e a palavra penetra no teu coração, quando você ouve através do rádio, ou na televisão, ou uma mensagem pelo uma rede social, ou pela uma mensagem escrita, de alguma forma, um folheto, uma literatura evangélica que você recebe, e ali está a mensagem falando de Jesus, que você dá ouvido, aquela mensagem vai entrar no teu espírito, e o teu espírito vai se ligar, porque o Espírito de Deus procura, o Espírito de Deus ele está procurando, ele está pairando sobre todo ser humano. Tem gente que diz assim, eu já pequei tanto que Deus nem olha para mim. Você já ouviu alguém falar isso? Eu sou pecador, eu nunca vou conseguir a salvação. Eu já pequei tanto que Deus já nem gosta mais de mim. Não é verdade, Deus te ama. E a Bíblia vai dizer que ele amou de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o teu espírito começa a dar lugar ao Espírito de Deus, agora começa a alimentar a tua alma. E a tua alma começa a ter sede. Sede de salvação. Sede da verdadeira alegria. Sede de esperança. Sede de redenção, sede de aconchego de Deus, porque toda alma, ela tem uma crença, ou no Deus verdadeiro ou nos deuses falsos, mas tem uma crença num Deus. Todo ser humano, porque em todo ser humano tem o Espírito de Deus, o sopro de Deus, é algo de Deus, é uma parte de Deus no ser humano, que tem duas naturezas, a terrena e a espiritual. É o único ser que tem duas naturezas, é o ser humano, que é a natureza terrena e a natureza espiritual. E quando o espírito do ser humano conecta com o Espírito de Deus, a sua alma começa agora a querer novidade, querer buscar algo dos céus, porque está na terra, mas ela é do céu.
ela é espiritual. É por isso que tem que fazer uma decisão. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir a tua porta, entrarei na tua casa, cearei contigo e você comigo. Porque é o que Deus quer salvar. Porque do contrário, meu amigo, minha amiga, se o teu espírito não der lugar ao Espírito de Deus para que a tua alma se converta, só há dois destinos. Ou os céus com Cristo, ou o lago de fogo, eternamente. Por isso, ouça essa palavra. Você que ainda não é evangélico, ouça essa palavra. Deixa o Espírito teu conectar com o Espírito de Deus, ou deixa o Espírito de Deus te envolver, para que a tua alma alcance a salvação por meio do sacrifício da cruz. Então a natureza do ser humano é essa, mas é terrena. Mas Jesus quer implantar no teu ser para que você conheça a tua natureza espiritual e procure agradar a Deus, e você vai ver como é bom, que é coisa maravilhosa, esplendorosa, adorar a Deus em espírito e em verdade, e a tua salvação garantida no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus coloque no teu coração, pelo Espírito dele, no teu espírito, e a tua alma tenha paz em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Deus te abençoe em nome de Jesus.